Análise Política, com Orion Teixeira. 10h43, Orion Teixeira, hoje sem imagens, mas o que importa é sua bela voz, Orion, para jogar luz aí na nossa política. Bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Sem vídeo, mas eu quero então juntar a minha voz à voz de vocês aí, sobre essa atitude da Prefeitura de Belo Horizonte, né, de ceder às pressões e cometer aqui um ato que ao final é homofóbico, né? Porque exato, Orion. Faltam lideranças, sabe, Lucas, que ensinem e apontem caminhos. Hoje as lideranças, as tais lideranças, seguem os liderados, que destilam seus fake news, seus atrasos, e os tais líderes dizem que não querem perder os votos. Então são ações de perseguição, de apagamento de símbolos e espaços, como essa recente ação da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro de referência aí, LGBTQIA+. Bom resumo, Orion. No fim das contas, a Prefeitura foi homofóbica, né? Daquela vereadora a gente não esperava nada diferente, mas a Prefeitura é lamentável. Orion, vamos falar sobre servidores do governo do estado, até da segurança, né? Também começando a se movimentar por reposição salarial, e a pressão sobre o governador aumenta, né? Pois é, aconteceram então, Lucas, ontem 2 movimentações de servidores que devem ser as primeiras de muitas manifestações que virão por aí. Os policiais civis e militares foram às ruas reivindicar aquela reposição inflacionária de mais de 40% por conta das perdas salariais dos últimos 5 anos. Nesse período, receberam 22% de reposição. Ontem, em Assembleia, os professores estaduais anunciaram, então, paralisação para os dias 13 e 14 de março, quando farão também atos de rua na capital e nas regionais. O objetivo é pressionar o governo Zema para, entre outras demandas, adotar o piso nacional da categoria. O governo fala em dar apenas 3% de reposição para todos os servidores neste ano, como está previsto, está no seu projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Esse projeto, sabemos, ele está suspenso e deve ser substituído por uma negociação da dívida de Minas com o governo federal. Essa solução poderá trazer resultados melhores para o funcionalismo em geral, mas até lá a pressão dos policiais e dos professores poderá ser maior e mais efetiva se unirem suas forças, superando aí as diferenças ideológicas entre si, com a de outros segmentos do funcionalismo. Senhor Orion, bom, agora a gente segue falando sobre essa saída, né, de Gustavo Barbosa, deixando então a Secretaria de Fazenda do governo Zema. Orion, com a sua análise em relação a este assunto. Luciana, muita pressão política, né, levou à queda do secretário Gustavo Barbosa da Fazenda. Para você entender, havia pelo menos 5 requerimentos na Assembleia Legislativa convocando ele para dar explicações sobre a situação financeira de Minas. Ele veio ao estado para fazer a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, mas fracassou. A exemplo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde foi secretário da Fazenda e adotou o mesmo projeto. Lá não deu certo também e o Rio continua o mesmo, embaraçado na pior crise financeira e de outras ordens também. Agora, esse projeto está suspenso e deve cair aqui em Minas. Ele não conseguiu viabilizar suas propostas. Ele era conhecido como secretário de uma nota só, o chamado regime de recuperação fiscal. Só havia essa solução para ele. Esse projeto, então, está suspenso e deve ser substituído por uma negociação com o governo federal. Trocando em miúdos, Luciana, o regime de recuperação fiscal dele previa venda do patrimônio público de Minas, todas as estatais, congelamento de reajuste dos salários dos servidores e ao final de 10 anos a dívida de Minas chegaria aí conforme a previsão dele mesmo, de 160 bilhões para 210 bilhões de reais. Então, por meio de uma visão política diferente, a proposta do senador Rodrigo Pacheco, que não é economista, projeta zerar a dívida em 10 anos sem perder patrimônio ou sacrificar os servidores. Então, ao final, ele cai no momento em que o seu projeto de recuperação fiscal também deve cair. Está suspenso nesse momento. Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na segunda-feira. Excelente fim de semana, Orion. Para você também, Luciane, só um pitaco final para não esquecer que o ano eleitoral, o Partido Novo do governador Romeu Zema derrubou ontem mais um de seus dogmas. Aprovou a utilização do fundo eleitoral nas eleições municipais deste ano. Confirma mais uma guinada da legenda aí, que sempre se recusou ao recebimento de recursos públicos. Eles também não aceitavam antes alianças partidárias, agora já aceitam. Quem quer saber mais pode consultar meu blog www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.